Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus continue te conduzindo ao entendimento da palavra de Deus. Peço a você que esteja focado para que essa ministração seja derramada no seu entendimento. Que você, querido, esteja nesse momento se preparando para receber informações preciosas que com certeza vai te ajudar a tirar muitas dúvidas. Então, o tema de hoje é genética. Além disso, vamos estar falando de alguns subtemas dentro da visão da genética. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, nós somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, com muita responsabilidade, e também nós temos ministrado sobre restauração da personalidade, ou seja, a cura e o alinhamento da identidade na área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, nós estamos aqui com um tema vasto, muito importante sobre as raízes das prisões da alma. Um guia para a cura e libertação de cada indivíduo. E, amados, nós estaremos então falando sobre genética. O que herdamos espiritualmente através da genética de nossos pais durante o período de gestação? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro entender o que é genética, DNA e cromossomos. Amados, falando de genética, DNA e cromossomos e genes, nós precisamos entender como está aqui nesta figura, mostrando um DNA, os cromossomos e os genes, ok? Temos aí a parte 1 do gene e a parte 2. E temos aí o DNA, que começa a surgir desde os cromossomos, né? E temos os genes, ok? A genética, queridos, é a parte da biologia que estuda os genes e os mecanismos que garantem a hereditariedade. Desde a antiguidade, o homem busca entender como ocorre a transmissão das características de um ser para o outro. As primeiras ideias sobre hereditariedade eram bastante simples e apenas afirmavam que os filhos eram semelhantes aos pais, sem entender o mecanismo por trás dessa constatação. Então, amados, ao estudar genética, dois termos são essenciais para a sua compreensão: genes e cromossomos. Genes são porções de DNA. E o que é um DNA ou ADN? Em português, é a sigla para ácido desoxirribonucleico. Espero que nenhum pai dê esse nome ao filho, que é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. Queridos, o principal papel do DNA é armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas e ARN. O DNA encontra-se no núcleo das células de um organismo, no interior dos cromossomos, menos nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, que não possuem núcleo. Então, amados, os segmentos de DNA que contêm a informação genética são denominados genes, e o resto da sequência tem importância estrutural ou está envolvido
na regulação do uso da informação genética. Com a exceção de gêmeos univitelinos, o DNA de cada indivíduo é exclusivo. Cada ser humano possui duas formas de cada gene, uma que recebe da mãe e a outra do pai, mesmo sendo a maioria dos genes iguais entre pessoas. Algumas sequências do DNA variam de indivíduo. Para saber a paternidade de uma criança, basta fazer o teste de DNA, no qual temos a confirmação da origem genética. Queridos, temos o DNA mitocondrial. O material genético mitocondrial é herdado exclusivamente da parte materna. Muitas vezes esse DNA permite obter informação sobre um ser, mesmo que estejam em estado avançado de degradação. Agora, amados, que entendemos o que é DNA, sabemos o que genes são porções do DNA que apresentam as informações necessárias para que ocorra a síntese de uma molécula de ARN, sigla que designa o ácido ribonucleico, mensageiro e, consequentemente, uma proteína. São eles, portanto, responsáveis por corrigir as informações necessárias para que nossas características se expressem. Agora, vamos entender sobre cromossomos. Os cromossomos podem ser definidos como DNA alta, ou seja, uma mente condensada. Na espécie humana temos 46 cromossomos no núcleo das nossas células. Esses cromossomos estão dispostos em 23 pares. Desses pares de cromossomos que possuímos, metade foi herdado da mãe e a outra metade é herdada do pai. Homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto a mulher XX. Em sua obra, O Passado da Mente, Michael Gazzaniga escreveu: o bebê não aprende trigonometria, mas a sabe. Não aprende como distinguir figuras do chão, mas o sabe. Não precisa aprender, mas sabe que quando um objeto com massa atinge outro, fará o objeto se mover. Então, amados, o vasto córtex cerebral, como você está vendo na figura, o córtex cerebral humano é cheio de sistemas especializados, prontos e aptos a serem usados para tarefas específicas. O cérebro é construído sobre um estrito controle genético. Assim que está formado o cérebro, começa a expressar aquilo que sabe, aquilo que já veio de fábrica. Ele já chega bem munido. O número de dispositivos especiais que já vêm ativos é impressionante. Tudo de fenômeno da percepção e física intuitiva, até regras de convívio social, vêm com o cérebro. Essas coisas não são aprendidas, são estruturadas de forma inata. Cada dispositivo que nos permite fazer o que fazemos vem instalada de fábrica, no momento em que damos conta de uma ação. Esses mecanismos já a realizaram. Então, queridos, explicamos tudo isso a você para respondermos à pergunta: o que herdamos espiritualmente através da genética de nossos pais durante o período da gestação? Que pergunta interessante, não é verdade? Relembrando o início do devocional sobre o assunto As Raízes das Prisões da Alma, podemos trazer à memória outra pergunta: o que significa iniquidade? Iniquidade é um ciclo de erros. É isso que leva o ser humano a cometer os mais abomináveis pecados.
assim como existe o DNA físico, que armazena informações genéticas nos cromossomos da célula. Também existe um DNA espiritual que transmite as informações da iniquidade para as gerações posteriores. A estrutura pecaminosa que manifesta a iniquidade. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, queridos, esse é um texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, e aqui dá para que nós venhamos abrir um pouco mais a nossa visão a respeito de iniquidade. Queridos, a carne ligada à raiz de iniquidade serve à lei do pecado e da morte e se opõe à vida do Espírito. Em Romanos, vemos a luta entre essas duas sementes. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meus amados, existem muitas pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e confessaram seus pecados, mas não removeram a iniquidade. Por isso, aqueles pecados que praticavam antes de Cristo voltam a ser praticados. Enquanto essa raiz não for arrancada, a pessoa será prisioneira das obras da carne. Ele lutará para viver uma vida espiritual plena, mas inevitavelmente acabará cedendo à carne. Olha o que diz o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando um da família aborrece a Deus e vive em pecados enraizados na iniquidade, essa herança, a herança da iniquidade, chegará até a 3ª e 4ª geração. Essas heranças, elas são transferidas no nível de influências espirituais, refletindo no corpo, alma e no espírito. Se estivermos ligados a uma raiz de iniquidade, estaremos prisioneiros dela. Lembra que ainda estamos dentro do contexto de quando Israel foi levado cativo pelos babilônicos? A primeira pessoa a ser levada cativo foi o rei, representando aqui você e eu. Quando somos levados cativos, presos a uma raiz ou raízes da iniquidade, nos tornamos servos do rei da Babilônia e passamos a habitar no território inimigo, onde não temos mais direito à liberdade. Israel, amados, por se tornar idólatra, ligou diretamente à raiz da iniquidade e ela, a população de Israel, se tornou literalmente escravos físicos, emocionais e espirituais da Babilônia. A pergunta é: qual raiz ou qual raízes da iniquidade nós estamos conectados?
precisamos então chegar a essa resposta. Queridos, vamos entender agora da gestação ao nascimento. Até agora falamos da concepção à gestação. Espero que você tenha compreendido. Terminando a gestação, 9 meses se passaram para alguns 7 ou 8. Entramos agora no momento em que sairemos daquela bolsa, daquela salinha escura e morna, daquele lugar apertadinho. Agora não se ouve conversas abafadas, porém nítidas. O escuro da sala se tornou em um imenso clarão. Bem-vindo à sua nova vida. Chegou o momento de cortar o cordão umbilical. Meus queridos, durante 9 meses, a mulher carregou em seu ventre o bebê, desde a descoberta até o momento do parto. Muitas surpresas, emoções, alegrias, ansiedade e angústias estiveram presentes. O parto marca um momento de passagem muito importante. É a passagem do bebê da sala escura, o útero, para a sala da claridade, o mundo. Cerca de 10 dias antes do nascimento, algumas modificações começam a acontecer. O útero muda de forma, dá uma descida, aliviando o estômago e comprimindo a bexiga. A mãe passa a urinar mais e o bebê mexe menos. As contrações uterinas, que já existiam antes, tornam-se mais frequentes. O útero ficou mais curto, mudou de posição e começou a dilatar. O medo e a ansiedade tomam conta da mãe. Medo da morte, da dor, do parto traumático, do fórceps, da cesariana, do filho nascer disforme e também da morte dele. Lembrando que o bebê assimila tudo o que a mãe sente. Dr. Carlton Gerry defende que o nascimento provoca estresse pós-traumático a todos os bebês. Afinal, eles também sofrem durante o parto, como dor, compressões no corpo e na cabeça. Basta olhar para um recém-nascido para perceber isso. O parto é um verdadeiro combate, deixa marcas físicas e emocionais que vão permanecer para toda a vida. Então, queridos, é devido a essa experiência brutal do nascimento de muitos bebês, eles choram incessantemente e têm problemas de sono ou de criar vínculos. Estão vivendo o estresse pós-traumático. As cólicas não são mais do que um nome para o choro persistente e sem explicação. Pergunta: você foi chorão após o nascimento? Procure alguém que vivenciou isso com você, mãe ou pessoas próximas, e descubra. Isso ajudará a desvendar sua história e seus traumas. Partos difíceis ou cesarianos podem provocar traumas maiores. A forma como uma pessoa entra no novo contexto da vida ou numa nova experiência será sempre comparada com o nascimento. Enquanto o bebê negocia com as pressões e transições de nascimento, as conexões cerebrais criam um programa que padroniza impressões e respostas que afetam o seu cérebro e o seu comportamento. Agora, amados, imagine que o bebê está a descer pelo canal vaginal, a sentir as contrações, a trabalhar em conjunto com a mãe na situação de maior esforço e estresse de sua vida. De repente, a mãe recebe a anestesia epidural do parto. Para a sua personalidade, obtém-se neste momento: não importa o quanto eu me esforço, não consigo alcançar meus objetivos por minhas próprias forças. Meus amados, essa sensação de debilidade e impotência no momento altamente sensível
pode influenciar negativamente a autoconfiança do futuro bebê. No caso do nascimento por fórceps ou ventosas, que é o parto forçado, o sofrimento pessoal do bebê perdurará durante o momento do nascimento até chegar ao fim das suas forças para daí receber ajuda exterior. Através dessa experiência, o padrão de vida aprendido e depois generalizado poderá ser a perda de energias em situações desafiantes e de transição. Foi feita uma pesquisa que um bebê que é posto fora da barriga sem percorrer seu próprio caminho, como no parto cesariano, por exemplo, na escola serão os alunos que pedirão ajuda mesmo sem precisar, pois estão acostumados com isso. São mais defensivos em relação ao toque, têm mais problemas de intimidade e sexuais. Lembrando que, se quando o bebê nascer for colocado imediatamente no colo da mãe, se o cordão umbilical for cortado depois de pulsar até o final, se o bebê tiver oportunidade de mamar o mais rápido possível, se isso tudo acontecer, registros maravilhosos ficarão para sempre com essa criança. Agora, queridos, entretanto, muitas vezes o parto necessita ser realizado com uma dose alta de anestesia, ou então precisa ser controlado tendo em vista postergar ao máximo a saída do bebê até que este amadureça fisiologicamente. Mais um pouco ou até que o médico possa realizar os procedimentos necessários ao nascimento. Outros eventos podem acontecer também, como o fórceps e o cordão umbilical estarem enrolados no pescoço do bebê, dificultando a respiração e até levando à morte. Ou seja, muitas variáveis podem interferir num processo de nascimento, deixando marcas negativas na memória que atuarão no cotidiano dessa pessoa. Vamos então, amados, ver alguns personagens bíblicos que sofreram no parto. Benjamim. Tem um texto bíblico em Gênesis capítulo 35, versículo 16 e 18, que diz: E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Queridos, o parto de Benjamim foi complicado. Sua mãe morreu durante seu nascimento e, antes de desfalecer, colocou o seu nome como Benoni, que significa filho da minha dor. Durante a morte de Raquel e o nascimento de seu filho, Jacó só podia fazer duas coisas: enxergar aquele menino como sinônimo de desgraça, tristeza e dor, ou mudar a história daquele filho. Jacó escolheu se levantar e mudou o nome da criança para Benjamim, que significa filho da felicidade. Amados, você e eu estamos como Jacó? Temos um filho que é a nossa história, seu nome é Benoni. De repente, nossa mãe que nos gerou destinou a nós, não porque desejou, mas pelo sofrimento da nossa concepção e gestação. Mas hoje podemos fazer como esse pai que transformou algo doloroso em felicidade. Como? Entregando todas as nossas mazelas a Jesus Cristo, permitindo que Ele entre no nosso subconsciente, limpando tudo o que precisa, redirecionando nossas emoções e nos ensinando que chegou o momento de renovar. Agora vamos entender sobre Icabode. Olha o que diz o texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19
até o versículo 22. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel", porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." 1 Samuel, capítulo 4, versículos 19 a 22. Meus queridos, esse homem, Icabó ou Icabode, com certeza viveu um grande trauma logo no início do seu nascimento. Icabô é o nome dado ao neto do sacerdote Eli, ao filho de Finéias. Seu nome significa "foi-se a glória". Essa escolha veio pelos acontecimentos que antecederam seu nascimento. Israel perdeu a Arca da Aliança e o sacerdote Eli morreu ao receber esta notícia. Foi uma das piores épocas da história da nação israelita. O que deveria ser motivo de alegria e esperança, como o nascimento de uma criança, foi um dia de dor, de sofrimento, morte e desesperança. Afinal, havia ido embora a glória. A mãe de Icabô perdeu o esposo, o sogro, e ainda recebe a notícia sobre a perda da Arca da Aliança. E é nesse momento de grande aflição que a mãe dessa criança começa a sentir dores de parto e morre. Também temos Moisés. Olha o que diz o texto de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Moisés nasceu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, quando o livro de Êxodo começa. Os hebreus moravam no Egito ainda e, com o passar do tempo, cresceram em número. Vindo o novo faraó, que não conheceu José, escravizou os hebreus com o tempo, pois se sentiu ameaçado pela expansão rápida daquele povo. Por isso, temiam uma revolta contra sua autoridade. Então ele ordenou que nenhuma criança hebreia do sexo masculino deveria viver. Imagina comigo como foi a gestação e concepção do nascimento de Moisés. O que essa mãe vivenciou, sabendo que estava gerando uma criança que poderia morrer dependendo do sexo. O que ela transferiu para o filho nesse período. Quando ele nasce e sua mãe descobre que era um menino, como ficaram suas emoções? Agora, queridos, eu te pergunto, no seu nascimento, quais foram os sentimentos que a tua mãe vivenciou? Responda. Vamos falar de Samar. Queridos, existe um texto no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 ao 12. Samar. Depois dele, Samar, filho de Ager, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus
mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 ao 12. O nome Samar tem no hebraico o significado de desolação. Alguma coisa aconteceu no passado para que seu pai lhe colocasse o nome de desolação. Queridos, a importância do nome na vida de uma pessoa. Buscando o sentido bíblico, os nomes eram escolhidos usando uma característica à própria pessoa, de sua personalidade ou mesmo um significado profético, ou ainda por alguma situação que estavam passando, como no caso de Benjamim. Na Bíblia, os nomes também estavam ligados a Deus ou faziam referência a alguma graça alcançada. No caso dos judeus, vemos isso em quase todos os nomes bíblicos. Exemplos: Natanael, que significa dádiva de Deus; Samuel, ouvido por Deus; Isaac, riso. E o nome era tão importante que após a pessoa assumir uma missão especial, ganhava um novo nome para dar sentido ao compromisso assumido. Vamos a alguns exemplos. Abrão, que depois se torna Abraão; Sara, Sarai; e Cefas, Pedro. Hoje vemos pais colocando nomes baseados em filmes e novelas. Muitas vezes não se sabe nem o significado do nome escolhido. Como sabemos, nossas palavras têm poder, autoridade. Dessa forma, nosso nome irá nos acompanhar para o resto da vida. Você sabe o significado do seu nome? Então, queridos, se ainda não conhece o significado do seu nome, procure um dicionário de nomes ou vá até a internet e encontre. Se for um significado bom, seu pai ou quem te deu o nome fez uma ótima escolha. Se não, ore ao Senhor Jesus para que cancele o significado negativo sobre a sua vida. Há nomes próprios que já vieram carregados de negatividade. Por exemplo, Maria das Dores; Mara, que é amargura; Dolores, que é dor e pesar; Adriana, deusa das trevas; Cláudio, coxo ou aleijado; Maria Aparecida, rainha dos céus. Vamos então entender sobre Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Jabes, amados, no hebraico é Iabetes. Procede de uma raiz não utilizada com significado afligir, pesar. A Bíblia diz que a mãe sofreu muito para dar à luz a esse menino. Talvez Jabes nascesse sobre um estigma da dor. Porém, a palavra nos diz que foi o mais ilustre dos seus irmãos. A pergunta é: quais as informações intrauterina, gestacional e do nascimento que esses personagens receberam? E você, como foi seu nascimento? Amados, vamos então falar um pouco do nascimento à primeira infância. Agora o bebê não se encontra mais em uma salinha escura chamada útero, e sim numa sala repleta de luzes, o mundo. Bem-vindo a esse novo universo. Porém, para a tristeza de muitos recém-nascidos, eles não iniciam tão bem nessa jornada. A primeira infância começa com o nascimento, chegando até os 3 anos de idade. Nos primeiros meses, os 5 sentidos começam a desenvolver. Na parte cognitiva, as capacidades de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas. Nesse período, a criança começa a formar vínculos fortes com os pais ou os cuidadores.
há o início da percepção de si mesmo, autoconsciência, e o interesse por outras crianças. Assim inicia o que Freud disse que dentro da primeira infância fica registrado a fase oral e anal. A fase oral dentro da primeira infância. A fase oral é a primeira das fases do desenvolvimento psicossexual, embora não se possa afirmar com precisão a durabilidade de cada fase. Estima-se que até por volta dos 18 meses começa. Nesse primeiro estágio da fase oral, a satisfação e o prazer são obtidos pelo estímulo da boca. Adultos que ainda estão presos nessa fase gostam de comer, beber, fumar e beijar demasiadamente em excesso. Alguns psicólogos afirmam que nesta fase pode estabelecer um futuro quadro de psicose esquizofrênica. Outros efeitos colaterais desenvolvidos por adultos encarcerados nessa fase são a obesidade, transtorno compulsivo e a anorexia, até mesmo o ato de chupar dedo. Mamar no seio da mãe é uma das primeiras coisas que o bebê faz. É ponto de partida para a fase oral. No começo, tudo é sucção. A boca da criança é extremamente sensível ao toque. Sugar o seio ou a mamadeira é algo prazeroso para os bebês. Segundo estudiosos, as funções neurológicas que reagem à coordenação motora e os sentidos de um recém-nascido são muito rudimentares. A parte mais desenvolvida é a boca. É com ela que o bebê irá captar todas as sensações. Essa é a fase em que a criança compreende o mundo pela boca. Por volta dos 4 meses de vida, o bebê descobre a mão e é automático. Quando descobrem a mão, logo a levam à boca. Então, amados, alguns pediatras aconselham que seja nesse momento de dar à criança uma chupeta. Esse objeto vai substituir o dedo, permitindo aos pais controlar a hora de dar ou não. Quando a criança começa a se sentar sozinha, por volta dos 7 meses, é que a atenção dos pais precisa ser redobrada com a fase oral. As famílias têm o costume de sentar o bebê no chão, que é normal. No entanto, precisam estar atentos quanto aos objetos ao redor. Porém, se a criança se estender demais nessa fase, será super protegida. Como orientação, o pediatra estimula aos pais que a deixem mais solta, para se arriscar mais. O prolongamento dessa etapa virá algo a ser observado. Se persistir, poderão surgir transtornos alimentares. Afinal, o único prazer está ligado à alimentação. Ela pode se tornar obesa, pode ter problemas com a dentição e, às vezes, dificuldade para comer. Então, queridos, a demora em largar a mamadeira e a chupeta acaba deixando a criança mais infantilizada do que o necessário. O perigo de fazer a criança mamar mais que o normal poderá ter consequências no futuro. O bebê fica sugando sem beber nada do leite. Usa o mamilo como se fosse chiclete. Isso é gostoso, mas estamos envenenando a criança de prazer. Ela não aprende a esperar, já que tem comida quando quiser. Então, no futuro, isso fará parte da personalidade dela, tornar-se um adulto ansioso que precisa ter seus desejos realizados na hora. Vamos entender então um pouco mais sobre bênçãos no amamentar no nosso próximo devocional, ok? Então, queridos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora, se inscreva e, ao se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Eu acredito
que com essa série de As Raízes das Prisões da Alma, você vai aprender muito. Então, ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos os nossos devocionais, ok? E não esqueça de dar o seu like para que possamos levar esse devocional a outras pessoas. E comente o nosso devocional. É importante o seu comentário. Seu comentário vai nos ajudar a divulgar o devocional e também nos ajuda a entender sobre o que você recebeu e entendeu desse conteúdo maravilhoso. E nós, queridos, estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. E lá no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Também, amados, estamos no TikTok, isso mesmo. Lá no TikTok, você vai colocar Ministério Pleno e um número 10, tudo junto, ok? Assim, ó, Ministério Pleno 10. Então, queridos, eu vou ficando por aqui até a nossa revista eletrônica preciosa, esse devocional poderoso. E com certeza você aprenderá muito sobre as raízes das prisões da alma. Um cheiro no coração, até o nosso próximo encontro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar.